Você já ouviu falar com certeza dessa frase? Com certeza. Aula dada é aula estudada hoje. O que o professor ou a videoaula que for, você teve de manhã, antes de você ir dormir, você tem que ver esse conteúdo novamente. Tá? Então, isso aí é um bordão que vem ecoando há vários anos. Vários anos. E o autor desse bordão, eu aprendi muito com ele, muito, através da sua literatura também, né? Junto com as outras coisas que eu vim estudando, aprendi muito com o autor desse bordão. Infelizmente, né, ele já foi, mas deixou um grande legado. Isso é uma coisa que o professor Cortella, se não me engano, ele fala assim, o que eu deixei? Assim, eu não lembro direito. Ele quer dizer que quando a pessoa vai, aí o pessoal olha para trás e fala assim, o que ele deixou? Não é dinheiro, não é imóvel. O que ele deixou para a humanidade? O que ele deixou para você? Se ele deixou algo, ele nunca será esquecido, certo? Se deixou algo, ele nunca será esquecido. Então, aquela pessoa que você te deu muito carinho, você nunca vai esquecer dela, nunca. Caso eu tive pela minha mãe, meus avós, você não esquece, tá? Você não esquece. E o responsável desse bordão também, ele não vai ser esquecido nunca, 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 nunca. Aula dada, aula estudada. Minha missão é transformar o aluno em estudante, porque o aluno só passa no colégio, não passa em concurso. Quem passa em concurso é o estudante. Então, esse ensinamento eu trouxe para mim. Eu estou gravando e botei no fluxo da vitória. Se você já fez pesquisa, como estudar para concurso militar, público, OAB, prova de medicina, se você já colocou isso no Google, com certeza você se esbarrou no nome professor Pierluigi Piazzi, um italiano, certo? Autor, eu tenho dele aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho 5 livros, ou 4 livros dele. 4 livros. Onde o primeiro, Aprendendo com Inteligência, já li umas 3 vezes. O segundo, Estimulando a Inteligência, também já li para mais de 3 vezes. Ensinando Inteligência, e ó, Inteligência em Conjunto. Então, todos isso aqui é uma Bíblia para quem gosta de trabalhar ensinando a estudar. Uma palestra que eu vi também dele, ele passando para vários professores, o importante também que ele deixar marcado isso aí, que quando ele ia fazer as apresentações dele, palestra, ele ia com jaleco branco. Ele ia de jaleco, porque ele falava, o uniforme do professor é o guarda-pó, é o jaleco. Então, poderia ser a maior recepção que fosse. Se tivesse envolvido com a parte profissional dele, ele iria de jaleco. Então, ele era um gênio. E nessa palestra, ele falou para o pessoal de literatura assim mesmo. Os professores de literatura aí precisam parar de dar aula como dão hoje. Precisam, senão vocês vão acabar com a vontade das crianças. Vocês têm que começar a literatura, o Harry Potter, o que eles gostam hoje, para depois você chegar em Francisco de Assis, Machado de Assis, até falei errado, para chegar em Machado de Assis, certo? Hoje em dia tem que fazer isso. Você começa com uma coisa que eles gostam, para atrair a atenção dele para você, para depois você chegar lá onde você quer. E tudo é literatura. Tudo é literatura. Outro também, um professor Cortella, o doutor, ele falava o quê? Ele escutava as músicas da época, funk, underground, o que for, porque ele queria saber o que os alunos dele naquele momento gostavam de fazer, escutar, ver, para ele poder ter como argumentar em sala de aula e trazer os alunos para ele. Então, o cara, aprendi muito e aprendo até hoje com eles. Aprendo até hoje, porque eu não deixo de ler. Cada vez que eu leio esse livro, eu vejo uma coisa diferente. Engraçado, né? Cada vez que a gente lê uma coisa, eu vejo uma situação diferente. Então, vamos lá. Vamos parar de enrolar aqui. Enrolar não, para a gente continuar a nossa aula aqui. Deixa eu te falar uma parada aqui que ninguém tem coragem de te dizer. A maioria de vocês cita o professor Pierre. Usa ele de papel de parede, mas continuam estudando feito amador, gente, e não resolve. Você continua abrindo seu cursinho online, assistindo 5 horas de videoaula
fazer resumos coloridos e vai dormir se sentindo o quê? O gênio da aprovação. O cara pica das galáxias. E não é por aí. Já cansei de falar isso para vocês nos outros vídeos. Quem assiste aula é passivo. Naquele momento, ele não está aprendendo. Ele não está aprendendo. Ele está ali recebendo informação e, no máximo, entendendo o assunto. Porque se você prestar atenção, quando o professor acaba de explicar uma matéria, ele pergunta quem não entendeu. Ele não pergunta quem não aprendeu. E não dá tempo de aprender a aula. A informação que ele te passa, ele te dá entendimento para que você possa depois estudar, para aprender. É isso que o professor sempre pregou. Aula dada, é aula estudada hoje ainda. Ou no máximo ali, no mínimo, aliás, desculpa, no mínimo, você lê 2 vezes para não ir dormir, não deixar o cérebro jogar essa informação valiosa no lixo. Então, você tem que rever como você está estudando para que você possa atingir o seu objetivo. Hoje eu vou te mostrar por que o método do professor Pierry é base do meu fluxo da vitória. E como você vai usar a neurociência para parar de ser um assistidor de vídeo, simplesmente, e virar um estudante de elite. É isso que eu quero. É isso que o professor Pierry sempre bateu na tecla. Seja estudante, não seja aluno. Se você não entender isso hoje, pode rasgar seu edital agora, pode jogar fora. Para de ficar sendo doador de taxa de inscrição. Aí, o que acontece? Você não aprende, comprou um cursinho online e tal, não rendeu, aí um colega falou que o outro curso é melhor, você acaba comprando o outro. Aí você fica fazendo ser um colecionador de cursos online e acaba sendo reprovado toda vez, porque não tem uma constância, não tem um método, não tem uma linha a ser seguida, uma trajetória, não tem uma orientação. E até quando você vai viver desse jeito? Até quando? Então, o professor Pierry dizia algo que dói até hoje na alma. Tem muita gente que fica melindrado, fica cheio de mimimi quando falava assim. Eu mesmo, quando falava na sala de aula, aluno é quem assiste aula. O bom aluno só passa no colégio, não passa em concurso. Quem passa em concurso é estudante. Aí o pessoal, professor, mas eu tô bom aluno, fica cheio de mimimi. Pô, nota baixa no concurso, não passava. Não era bom aluno? Tem que acabar com esse estigma de aluno e passar a ser estudante. Se você quer avançar, se você quer progredir nos estudos, tem que ser estudante. O erro de 90% de quem tenta carreira militar, concurso de alto nível, né? Qualquer tipo de concurso, é achar que videoaula é estudo. Senta a bunda na cadeira e fica lá o dia inteiro assistindo a mesma aula. Pô, você acha que vai ficar assistindo? Isso até resolve se você tiver uma estratégia por trás, mas não assistir, ouvir. É isso que eu passo para os meus estudantes. Então, muitas das coisas que não dá para você fazer sozinho, mas dá para você usar como ferramenta de apoio. E é isso que o estudante começa a fazer. Aluno não. Aluno não quer nem saber. Aluno estuda aquela semana da prova, consegue armazenar o máximo de informação e se dá bem. Se dá bem, o bom aluno. Mas, para concurso, fica difícil. Meus concurseiros e concurseiras, presta muita atenção. Videoaula não é estudo. É só o começo. Repete comigo. Presta aqui em mim. Ó. Presta atenção em mim. Videoaula não é estudo. É só o começo. Guardaram isso? É importante. Tá? É muito importante isso aí. Por isso que quando eu oriento as pessoas, elas começam a estudar por PDF. O último recurso é olhar uma videoaula para tirar uma duvidazinha rápida, né? Ficar assistindo. Vai lá, vê aonde fala, vai no vídeo, vê aonde fala o que ela está com dúvida e assiste. Acabou. Porque quanto mais você força para entender, mais conexões vão sendo geradas, mais sinapse está sendo formada, mais você está consolidando a informação.
É isso. Videoaula não é estudo. É somente o começo. É como assistir a um jogo de futebol. Você entende a regra, mas não sabe jogar. O estudo de verdade acontece no silêncio. É você, a caneta e o papel. É isso que eu falo. É você, a caneta e o papel. Aí estava o aluno. Ah, professor, mas por onde eu moro é um barulho, eu não tenho espaço para estudar, minha casa é um barulho. Galera, artifício. Isso aqui, ó. Protetor auricular. Ó, amassou, colocou. Professor, ainda faz barulho. Existem abafadores. Isso aqui é o fone de ouvido. Bota o protetor auricular, ó. Amigo, amiga, você com certeza reduziu aí, ó, o ruído para mais de 60% ou até 90% você conseguiu reduzir. Basta você querer, basta ter vontade, basta ter disposição, certo? Se você não sujou a mão com a matéria logo depois da aula, aquela informação não criou raízes. No vídeo 15, né, que eu numero meus vídeos, mas é revisão espaçada para concurso, tá? Se eu não me engano ali. Só procurar na playlist revisões passadas para concurso. Eu te falei como é o tipo da revisão para poder criar raízes. Você também tem, além dessas repetições passadas, tem o resgate ativo que a gente combina junto com a repetição espaçada, certo? Há uma combinação. Mas aqui, o buraco é mais embaixo, gente. É o momento da transferência. Então, quando você faz ali as repetições passadas, que são as revisões, mais os resgates automáticos, não tem como você consolidar essa informação, carimbar na sua mente, deixar ela lacrada no hipocampo, na memória de longo prazo, certo? Presta atenção nisso. Para de ser aluno, passa a ser estudante. Lembre-se, matéria dada hoje, é matéria estudada hoje, pô. Tem que seguir esse cronograma se você quer emburacar e atropelar, certo? Você sabe por que o professor Pierre era obcecado por estudar no mesmo dia? Já parou para pensar? Alguém já falou para você isso? Você já teve alguma noção? Fez alguma leitura? Se não te falar, eu vou falar agora. Então vem cá, ó. Porque o seu cérebro tem um sistema linfático. Enquanto você dorme, seu cérebro faz uma limpeza, certo? Ele olha para cada informação e decide. Isso aqui eu guardo, isso aqui eu deleto. Se você só assistiu aula e não tentou resgatar aquilo sozinho, o cérebro entende que é lixo, ele apaga, certo? Então, estudar sozinho antes de dormir é literalmente você pegar o que? O Ctrl mais S, né? Ctrl S da sua aprovação. Vai grudar isso na sua memória. Você vai consolidar e com mais revisões vai ficar ali, ó, totalmente na sua memória de longo prazo. Então, mais uma vez, ó, preste atenção. Se você ficar sem esse comando, você perde até 80% do que você viu hoje no dia. É um desperdício de dinheiro, de tempo e de vida. Já parou para pensar nisso, você? Então, acorda para a vida. Comece a estudar. Deixa de ser aluno. Pega as dicas aí da neurociência. Aqui que eu estou passando para vocês. Caramba! Eu sou um exemplo vivo disso. E eu não tive, na minha época, auxílio, porque a gente não sabia. Na minha época, eu era preguiçoso, a pessoa era burra. Não consegue entender, não consegue acompanhar, não sabe ler, está soletrando, não foi alfabetizado direito. Era isso. E mostrei para eles que eu sou capaz. Eu só sou lento, mas sou capaz. E você é capaz. Você é capaz, sim. Então, acorda para a vida. Acorda para esse momento. Reflete. Reflete. Só depende de você. Aí vem um aluno, né, como vários vêm e falam assim: ah, professor, mas eu não tenho tempo. Olha só, ninguém tem tempo. Se você analisar, ninguém tem. Tem prioridade, tem objetivo, tem grau de importância. Se você dá grau de importância, uma importância muito alta para aquilo ali, você vai se virar em tempo para isso. Então, vir falar para mim que não tem tempo é mentira. A gente extrai tempo sim. Nem que seja uma hora e meia para estudar, mas a gente extrai tempo sim. Dá trabalho? Dá trabalho sim. Tem que fazer um levantamento minucioso? Tem que fazer um levantamento minucioso sim. Mas a gente consegue extrair, mas também vai depender total da dedicação
da pessoa. Que a gente consegue, consegue. Então, não para com esse vitimismo, para com esse mimimi da casa do cacete de falar, eu não tenho tempo. Isso é papo de Nutella. Tempo a gente cria. O que não tem é prioridade. Mas você tem tempo de ficar na porcaria do Instagram, querendo saber da vida dos outros, para olhar lá o que fulano está postando, que para onde fulano foi final de semana, qual é a mulherzinha que está aqui dando mole, qual é o rapaz que está em evidência. Para isso tem tempo. Ah, mas eu estou no momento de descontração. O momento de descontração é quando eu tiver com dinheiro no bolso. Isso que é momento para descontrair. Fora disso, não cumpriu a sua etapa, não cumpriu o seu objetivo, não tem esse momento de descontração. E quando foi que o celular foi descontração? Descontração é você levantar, toma um banho, bebe uma água, dá um beijo na mulher, na mãe, o que for, afaga o cachorrinho e volta para estudar. Aí sim você tira no final de semana ali um períodozinho para o seu lazer, que também é importante o lazer, mas não com essa porcaria aqui, esse câncer. Tá? Não com essa porcaria no momento do estudo. Fora do estudo, é uma ótima ferramenta, mas é o demônio para quem está estudando. Deixar perto. Mesmo se você estiver desligado, seu cérebro fica ali. Será que alguém está me mandando mensagem? Será que alguém está me chamando? Será que tem alguma coisinha boa? O que fulano postou agora? Porra, não dá. Não dá. Se você quer passar no concurso, não dá. Para isso você tem tempo. Também tem uma passagem do americano Tony Robbins. Tony Robbins, ele fala, se não tiver 10 minutos para você, você não tem nada. Você não tem nada. Guardem isso, tá? Isso aí eu aprendi com Tony Robbins. Se você não tiver 10 minutos para se dedicar a você, para o seu interior, para você se fortalecer, para você pensar no seu objetivo, colocar o seu pensamento, o seu foco naquele objetivo do dia, pode parar, que você é prioridade. Se você não está se priorizando, então, amigo, o que você está fazendo aqui? Está de passagem? Passageiro anda no ônibus, no trem, no táxi, no Uber, o que for. A minha missão aqui é transformar você em estudante, te dar a melhor orientação possível para você render nos estudos, você performar nos estudos. Isso é a minha intenção aqui. E vou chegar lá. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Então, gente, o esquema é esse aqui. Assistiu aula, desliga a tela, pega o caderno e vai fazer uma recuperação ativa ali. Cada um tenta do jeito que dá. Tem gente que acaba de assistir aula, faz o exercício para depois tentar fazer a recuperação ativa. Então, isso aí são ajustes, mas tem que ter essa sequência, os 3 passos ali no dia. Você tem que rever a matéria, você tem que estudar a matéria do dia para que não seja jogada fora. Presta muita atenção nisso. E também tem uma sigla que eu vi, eu vou lembrando as coisas, eu falo, um professor, foi na pandemia que eu estava em casa vendo, eu vi ele dando uma aula online lá para os alunos, e ele botou AT, aula, teoria, exercício e revisão. Você assiste a aula, chega em casa, estuda a teoria do que você assistiu, faz exercício do que você estudou e depois revisa novamente o que você estudou ou revisar o estudo da aula anterior. Então, existe muito jeito para ser estudado, para você render. No começo, você pode ficar até um pouco perdido, mas depois que entrar na sua rotina, né, virar um vício para você, ninguém vai te segurar. Então, gente, o professor Pierre Luiz, ele abriu um caminho, tá? Ele abriu um caminho aí. Mas só eu que estou aqui, ó, no corredor, na pista, com você agora. Se você quer honrar o seu tempo, para de ser um assistidor de aula. Se esse vídeo te deu um estalo que faltava, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, aperta as notificações, compartilha, dê like, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante. E outra coisa, se você gostou mesmo, escreve aí nos comentários. Eu sou estudante, não sou aluno. Se você vai seguir isso aí. Que aí eu vou te orientar. Se você tiver uma dúvida, bota aí nos comentários, que eu mesmo leio os comentários e vou respondendo conforme
a minha demanda aqui. Se mostre interessado e você será ajudado. Isso é muito importante, muito importante. Então, amanhã, aula dada é aula estudada. Não esqueça, amanhã, a aula dada é a aula estudada. Missão dada é missão cumprida. Deixa de ser aluno, passa a ser estudante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.